atravessar. Quando estava transbordando por cima da ribanceira, não tinha visto enchente daquela, Deus disse: é agora que é para ir. Só vai quem confia no Senhor, quem segue, quem aprendeu a ouvir a voz de Deus. Por isso que é importante você aprender a ouvir a voz de Deus, conhecer a voz dele. Não é circunstância, não é o que o mundo está fazendo, não é que movimento A ou B está fazendo. É se Deus está falando, deve ser obedecido, mesmo que eu não entenda. Como que atravessa um rio transbordando pelas ribanceiras? Velho, menino, criança, de peito, mulher, com bebê, recém-nascido, como que atravessa? Diz que nem os mais valentes conseguiriam atravessar do jeito que estava o rio. Obrigado, irmão. E é quando Deus vai dar a ordem. Mas isso foi bem depois. Então Balaque manda chamar Balaão. Balaão na segunda vez veio e se uniu com os reis midianitas e moabitas, aquela liderança. E aí, verso 7, os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos de Balaão. Está vendo? Os líderes de Moabe e os de Midian. Muito mais reis mandou príncipe. Aí encheu mais os olhos de Balaão. E também Deus estava no negócio. Deus queria assim. Então a Bíblia diz que as nações vão se reunir contra Jerusalém um dia. Então é por isso que Deus espera. Não aguenta mais, deixa vir tudo. Que eu estou com medo. Pensa que Deus anda com medo. E a última geração estava com medo? Não, nem um pingo. Não tinha comentário com isso. Estava na dele. Aí você vai conhecer a história desse falso profeta, que é falso, mas você precisa saber identificar o que é um profeta falso. Não é pelo que ele falava, não. Tudo que esse profeta falava acontecia. Então como que ele era falso? Tudo. Eu contei 20 refrões que nós crentes usamos, que é tudo palavra desse falso profeta, Balaão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem falou? Balaão. Espera aqui que eu vou consultar a Deus. Eu só falo o que o Senhor falar. Os crentes não falam isso o tempo todo? Aprendeu com quem? Com Balaão. É errado? Não, é tudo de Deus. Não tem uma vírgula da fala de Balaão errada. Como que ele era falso? É isso que você deve ter cuidado. Não é quem fala bonito. Tem muita gente que fala a palavra de Deus, mas não anda nas palavras de Deus. Esse Balaão sabia os segredos de encontrar com Deus, coisa que talvez você não aprendeu ainda. Na hora que ele queria que Deus encontrasse com ele, ele sabia o que fazer. Sabe qual era o segredo? Ele é antes de Moisés. Ele aqui já está no fim da vida dele. Ele já era o cara conhecido no mundo inteiro. E ele era conhecido no mundo inteiro, sabe como? É o profeta que a quem ele abençoa é abençoado, e a quem ele amaldiçoa é amaldiçoado. Esse é Balaão. Esse profeta. Está com o rei Balaque, o anticristo, aliançado para amaldiçoar, para atrapalhar o povo de Deus. E esse falso profeta sabia se encontrar com Deus, e o segredo era cordeiro no altar. Não é o segredo da vida cristã? Tem alguém que se encontra com Deus sem ser pelo sacrifício do cordeiro no altar? Você conhece alguém que vai morar no céu
que não precisa do sangue do cordeiro? Você conhece alguém? Pois ele conhecia esse segredo, ó. Ele falava para Balaque assim, ó, faz aí, ó, 7 altares, bota aí um cordeiro em cada um. E fica aí no pé do altar que eu vou aqui. Ele ia mais adiante e Deus vinha falar com ele na hora. Ele dizia, eu sou o homem que falo com Deus de olhos abertos. Nenhum outro na Bíblia fala isso. Eu sou o homem que tem uma visão do Todo-Poderoso. Era o cara. Sabe quem derrotou esse cara? Você sabe quem vai derrotar o falso profeta? A última geração. E quem é a última geração? A sem nome. Não busca a glória pessoal, busca o coletivo. A última geração, para ela o que importa é a constelação e não uma estrela. Não anda atrás de estrelismo. Busca sim a glória de todos. Busca que todos tenham corpo glorificado. Busca casar com Cristo quando o corpo vai ser transformado, e não seu nome pessoal se espelhando por aí. É a geração que ninguém sabe o nome. A última geração da qual eu faço parte. Não está nem aí para a glória de nome, de pessoal, nem de feitos. Sabe por quê? Não vai ter outra para contar. O que eu quero é Cristo. É ver Cristo. É reinar com Ele, é viver com Ele. E o que é que vai ser contado no reino de Cristo? De quem é a glória? De Cristo, de Josué. Quando você lê a última geração acampada nas campinas de Moabe, Deus disse assim, só o nome de Josué aparecerá. Você quer isso? Você está comprometido com isso, ou você está correndo atrás de sua glorinha pessoal? Eu estou lá ligando que se eu estou num púlpito aqui, eu cavando um buraco ali. Para mim tanto fez. Eu quero é servir a Deus. O buraco é para a glória de Deus e o púlpito é para a glória de Deus, eu vou. Esses dias eu ajudei a enterrar um filho de uma família. Não tinha ninguém para pegar na corda lá, boto lá no buraco. Vamos embora. Estava servindo a Deus do jeitinho que eu estou aqui. Do jeitinho. Fiz uma obra para Deus do jeitinho que eu estou fazendo aqui. Tanto faz aqui como lá. Eu estava servindo uma família de Deus que estava sofrendo. Tá? O mesmo prazer que eu estava aqui, estava lá. Um irmão pediu, quer falar alguma coisa? Ninguém falou, perguntou, quer falar, Romito? Com todo prazer. Qual é o problema? A última geração sabe o valor do corpo e respeita cada indivíduo. Essa é a geração que chegou à estatura de fé. Lembra de Efésios? Essa geração das campinas de Moabe chegou a essa estatura. Confiança total em Deus, alinhada totalmente com os planos de Deus. Essa geração, 2,5 tribos, se você é conhecedor da Bíblia sabe, ganhou a herança antes do Jordão. Tribo de Ruben ganhou a herança antes do Jordão. Manassés ganhou a herança antes do Jordão. Mas sabe o que elas fizeram? Poderia dizer, não vou encarar os inimigos do outro lado do Jordão, não tem nada comigo mais. Percebe que Efésios se cumpre? É a geração que alcança a unidade. Foram juntos. Disse, não, nós vamos com vocês. Enquanto não derrotar os inimigos e vocês não receberem a herança de vocês, a gente não goza da nossa. Foram juntos guerrear. Passou anos lá, guerreando, do outro lado do Jordão, até cada tribo de Israel receber a herança. Aí eles voltaram. Ele disse, agora a gente já pode voltar. O que significa isso, irmãos? Guerrear, lutar pela terra para que os outros recebam a herança? Isso chama-se espírito de unidade. Então a última geração, ela tem humildade e unidade. Isso é maturidade. Confiança 100% em Deus. Na hora que diz, marcha,
Mas o rio está transbordando, não quero nem saber. Deus disse que na hora que o sacerdote pisar nele com a arca, para. Na hora que pisou, parou. E sabe quantas pessoas tinha? Dizem que aproximadamente 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas para atravessar um rio a pé. Quanto tempo você acha que leva? 1 minuto? Hã? Não é não, meu irmão, demora. Ali tinha carroça ré, um monte de ovelha carregando, um bando de mulher com menino no colo, imagine, e um bando de velho de muleta. Imagine, para atravessar aquilo, aquela multidão. Você já viu um rio, um córregozinho, e você bota uma barreira, o que é que acontece? 1 minuto, o volume, 2 minutos, não está descendo mais água, parou ali, a barragem só vai aumentando. 1 hora, 2 horas, imagine, se o rio já estava transbordando depois disso, imagina. Aquele povo atravessou na ordem de Deus, confiança total, 100% em Deus. Deus falou, Deus é poderoso para guardar. Mas foi nas Campinas de Moabe que eu quero te lembrar um acontecimento que eu vou ler para a gente encerrar, que o tempo... Aqui a gente ficava conversando dias. Esse é o assunto que eu mais gosto de conversar. Esse é o assunto que eu fui marcado nesse assunto aqui. Eu fui carimbado por Deus neste assunto aqui. Eu rodo Bíblia de ponta a ponta vendo isso aqui. Meu rei voltando e uma geração que glorifica Ele, colada com Ele. Mas essa geração, nas Campinas de Moabe, Balaão veio para ser derrotado, como o anticristo, o falso profeta vai se levantar para ser derrotado, mas ele tem um papel para Deus. Deus permite porque todos eles têm que fazer um papel para Deus. Qual papel é? Eliminar alguns que não estão com a carinha da geração que deve estar. No meio das tribos de Israel aqui, ainda tinha um bom número da velha geração. E agora nós vamos ver. Pula aí de números 22 para o número 25. Número 22, 23, 24, Balaão está tentando amaldiçoar Israel e não consegue, só sai bênção, porque ele era obediente ao que Deus falava e Deus só mandava abençoar. Ele abençoava. Mas ele na treta para ganhar o dinheiro, a Bíblia vai falar em Pedro, Judas e Apocalipse, fala de Balaão. E lá fala, uma fala que tem o prêmio de Balaão, outro fala que tem o caminho de Balaão e outro fala que tem a doutrina de Balaão. Tudo isso é importante você saber, porque é o que você vai encarar. O prêmio do falso profeta, o caminho dele e a doutrina dele. Mas aí, como Balaão não consegue nada contra o povo de Deus, e ele usou uma expressão que nós usamos muito: contra Israel não há encantamento, não há maldição. Você já falou isso? Ou já ouviu? Contra o povo de Deus não tem encantamento, não tem feitiço, não tem maldição, e não tem mesmo. Mas sabe quem disse isso? Balaão. E é a pura verdade. A pura verdade. Então, como ele não conseguiu amaldiçoar, porque Deus só liberava a bênção, ele aí vai na arte para ganhar o dinheiro. Tem muito servo de Deus que trabalha igualzinho a Balaão, visando o lucro, o prêmio, fazendo a obra pelo prêmio, e não por servir ou por amor a Cristo. Quando ele viu que não ia ganhar o prêmio, porque Balaque zangou e disse assim: não vou pagar não, te chamei para amaldiçoar, tu só abençoa, vai teu caminho. Aí ele foi para um lado, Balaque para o outro, foi embora. Mas aí ele chamou os reis midianitas e ensinou como derrotar Israel. Sabe como ele ensinou? Ele disse assim: em vez de botar o exército para ir para a guerra, os homens, bota as mulheres na frente dançando. Porque tem uns dele ainda que
é da última geração, mas não está pronto ainda não, ainda tem o olho um meio voltado para as coisas da carne. Faz sacrifício e convida a eles. Os sacrifícios dos pagãos era prostituição, gente. A festa pagã tinha sacrifícios e sexo juntos. Prostituição. Se vê muito isso em curandeirismo hoje. Magia negra. Conheço história de grupos que alugam a igreja, salão de igreja, dizendo que fazer casamento, e é satanista para amaldiçoar, e tem sexo em cima de altar de igreja. Tem muito, vocês devem ter lido livros, tem muitos livros escritos sobre essas histórias. O que é que acontece, amados? Balaão ensinou isso, capítulo 25. Olha o que diz o 25. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com as mulheres moabitas. Essas mulheres tinham convidado eles aos sacrifícios dos seus deuses. Eles comiam e se prostravam perante seus deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Então, quando você vê em Apocalipse dizer assim, que quando acerca desse anticristo e falso profeta, esses dois juntos, diz assim, ó, que só os escolhidos vai escapar. Quando você lê Paulo falando em Tessalonicenses, Deus vai mandar uma operação do erro, e só vai escapar quem amar a verdade. Está dizendo o quê? Que um monte de cristão vai entrar na operação do erro, por não amar a verdade. É o que aconteceu aqui. De cara com a terra prometida, tudo que Deus prometeu, sabendo de toda a história do Egito para trás, de como Deus tirou, viu o poder de Deus, andava à noite na luz da coluna de fogo, e de dia coberto com uma nuvem, no meio do deserto, não sofria o sol. Eles vendo aí a terra do outro lado do rio, e foi com medo do sacrifício e se prostituir. Percebe? Era um resto da geração que ainda não tinha morrido, e Deus disse que só entraria depois que morresse a geração, aquela que teve medo de entrar lá em Cades Barneia. Aí o que acontece? O Senhor disse a Moisés no verso 4: prenda todos os chefes deste povo, líderes, cristão, do povo de Deus. Prenda os chefes. Tem tradução que diz enforque. Olha o que Deus mandou: enforque diante do Senhor a luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Deus disse: eu ainda tenho uma limpezinha para fazer. E agora, Moisés disse isso aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os homens se ajuntaram na adoração a Baal-Peor. Enquanto Moisés estava falando isso, olha o que acontece. Um israelita trouxe para casa, ou tem tradução que fala tenda, uma mulher midianita. E foram o quê? Na presença de Moisés. Moisés vendo a ousadia, e diante de toda a congregação, ele passou de mão dada com a medianita e foi para a tenda dele ter relações. Moisés falando ao povo, aos juízes, que Deus tinha falado para enforcar os chefes de Israel que tinham se envolvido nisso. E nisso um chefe passa com a mulher. Israel estava chorando à entrada da tenda da congregação. E aí, preste atenção, que é a última geração pronta. Deus não mandou chorar nem orar. O que é que Deus mandou, irmãos? Dar fim no que estavam no pecado. Enquanto o povo está aqui orando e chorando, não que seja errado fazer, mas o cara passou ainda no pecado e ninguém agiu. Tem hora que é hora de orar, mas tem hora que não é hora de orar não, tem hora que é de agir. Olha o que Finéia fez.
Quando ele passou com a medianita na presença de Moisés, da comunidade de Israel, que estava chorando diante da tenda, Finéias, filho de Eleazar, esse nasceu no deserto, neto de Arão. Arão é aquele que desafiava o faraó. Esse é neto, nasceu no deserto, não sabe o que era a glória de Egito. Cadê Eleazar, o pai? Não agiu. Moisés não agiu, ninguém agiu. Mas olha o que é a geração pronta, que confia 100% em Deus, que é zelosa com o Senhor. Tem muito nego zeloso com nome de religião, com moralidade pessoal, com justiça própria. Tem muito neguinho zeloso com isso, que não faz a coisa errada por causa do nominho dele não está sujo. Não é porque o Senhor odeia o pecado. A geração que vai subir, que vai encontrar com Jesus, não faz. Todo mundo pode estar fazendo, todo mundo pode achar certo, mas não faz é porque o Senhor odeia, é pecado. Então Finéias, filho de Eleazar, no verso 7, neto do sacerdote Arão, viu isso, e aí o negócio pegou. Viu isso e o que ele fez? Apanhou uma lança, disse: tu vai abraçado com a mulher, eu vou com minha lança. E foi atrás. Seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Os dois estavam lá, mantendo relações. Quando Finéias atravessou com a lança os dois, atravessou o corpo do israelita e o da mulher de um só golpe. Então, preste atenção, então a praga acabou, o castigo de Deus cessou. Essa é a geração que põe fim aos juízos de Deus, às pragas. Essa foi a última praga. Qual foi a última praga? A da prostituição. Sabe quantos morreu dessa praga? Aí diz, quando ela atravessou o corpo do israelita com a medianita, a praga cessou contra Israel. Mas os que morreram da praga foram quantos? 24 pessoas. Foi? 24 mil. Me parece que isso demora um pouquinho para morrer. Do tempo que Deus falou para ter ação, demorou, e por isso estava morrendo gente. Quando Deus fala, tem que agir, irmãos. Se demora, prejuízo acontece, gente perece. Então aí ele está dizendo, aquele jovem cravou e a praga cessou. Essa foi a última praga que pegou o povo de Deus. Por quê? Porque tinha uns 24 mil ainda para morrer daquela geração, que bateu a caçuleta aí agora. Depois disso aqui, Israel, só vitória. Honrou a Deus. Aqui vai dizer, olha, o Senhor disse a Moisés, olha o que Deus vai dizer a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, desviou a minha ira. Por isso, o Senhor diz, ele foi zeloso com o meu zelo. A última geração é a geração zelosa pelo zelo de Deus, que eu tenho pelo o meu zelo, né? Com o mesmo zelo que eu tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga, pois, que eu estabeleço a minha aliança de paz. A última geração é que vai ter uma aliança de paz, vai reinar no milênio com Cristo, governo de paz. Então ele diz: estabeleça a minha aliança de paz, dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo. Quando você lê Apocalipse 20, lá fala sobre os sacerdócios que vai reinar com Cristo 1000 anos, e será sacerdote de Deus e de Cristo para todo sempre.
É a mesma aliança feita aqui. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Você que está nos ouvindo, que Deus abra, tira as escamas dos seus olhos, tira o véu do seu entendimento, para você conhecer o tempo que está vivendo. Este é o tempo da geração que moda o caráter, baseado ou olhando para Cristo. E o Senhor está te chamando para isso. Que a graça de Deus continue te enchendo, em nome de Jesus. Irmão Evanildo. Aleluia, amém, glórias a Deus. Boa essa palavra, que o Senhor encontre em nós corações corresponsivos com a sua vontade e que Ele nos prepare para esses dias que estão se aproximando cada vez mais de nós. Vamos ficar de pé, irmãos? Nós já estamos finalizando o culto. Que essa palavra você possa estar meditando nela durante a semana, estudando e orando para que o Senhor venha realmente nos levar a uma posição de humildade, de maturidade, quebrar os nossos corações, nos alinhar com a sua vontade, nos fazer segundo aquilo que é do desejo do coração dele, uma noiva perfeita, gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga nenhuma, aquela que encontrará o Senhor no seu casamento. Só lembrar os irmãos, aqueles que desejam conhecer mais sobre a palavra de Deus, existem os cursos bíblicos EAD, você pode estar participando se for do seu desejo, acessando o site dos cursos bíblicos, www.ministeriodeensinobg.com.br. Obrigado, Van. www.ministeriodeensinobg.com.br. E também nas quartas pela manhã nós temos oração aqui. Inclusive nós oramos em cima dessa palavra, né, que o Romildo falou hoje. Então os irmãos estão convidados para estar orando conosco nas quartas, 6 horas da manhã aqui nesse salão, tá bom? Então nós vamos orar para encerrar e irmos para as nossas casas. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos por essa palavra que o Senhor trouxe para nós. Ô Senhor, que essa palavra encontre nos nossos corações um terreno fértil, um terreno produtivo, que o Senhor imprima isso em nós, esse desejo em nossos corações, de estarmos preparados, prontos, ansiosos, esperando a vinda do Senhor, que nós estejamos desejosos, Senhor, que o Senhor faça isso na Tua igreja em Baixa Grande, na Tua igreja no Brasil, na Tua igreja no mundo. Ô Senhor, que nós estejamos atentos, sóbrios, perceptíveis àquilo que o Senhor está falando, àquilo que o Senhor está fazendo, Senhor. Não permita que venhamos ser enganados, não permita que venhamos ser ludibriados, mas, ô Senhor, dai-nos uma posição de vigilância, uma posição de sentinela, que esteja sempre olhando para o alto, olhando para o Senhor e apegados ao Senhor, buscando ouvir a Tua voz, Senhor. Nós te agradecemos por essa palavra, abençoamos a vida de cada irmão que está aqui, cada família aqui representada, cada irmão nas suas residências. Abençoamos a vida de Vanderlei, da sua saúde, que o Senhor venha sobre ele, o cure, venha trazer restauração. Em nome de Jesus, abençoamos a sua família, a sua casa, e nós te agradecemos por nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, que o Senhor abençoe cada um de vocês.